sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. E hoje aqui em estúdio para conversar comigo tenho Joaquim Paulo Silva, mestre em Relações Interculturais da Universidade Aberta do Porto, com frequência do doutoramento em Política Social e Intervenção Social pela Universidade Aberta. Vai-nos falar de literatura, vamos explorar aqui um pouco daquilo que foi escrevendo ao longo dos últimos anos, quer na poesia, quer também numa prosa e também numa vertente mais social, no serviço social, natureza, ambiente e ecologia social. É algo que nos, no fundo, nós temos que saber um pouco mais e precisamos para que a nossa sociedade também evolua e nós possamos perceber o porquê de tantas mudanças. Bem-vindo, Joaquim, ao Culturando. É sempre muito bom termos cá pessoas que escrevem, pessoas que têm literatura, como é o caso, a literatura diferente. Correu bem a viagem? Correu bem. Foi um bocado de trânsito, mas correu bem. Correu tudo bem. E já agradeço o convite, ou seja, finalmente estar cá presente. Finalmente conseguimos estar aqui à conversa, uma conversa já prometida e que por minha culpa, não é? Faço aqui a minha culpa, não foi possível, pronto, mas cá estamos e na verdade agradeço este convite e pronto, vamos aqui falar um bocadinho sobre os meus livros, a literatura, a ecologia, como disse, a ecologia social, a poesia, a ligação entre todas estas coisas e como é que isto foi possível. Tem realmente já são vários anos de escrita e pronto, e no fundo há aqui um trabalho e também alguma coisa que se gosta que se seja perspectivada, lida, observada e refletida. E precisamente refletida, num tempo que muito difícil e muito complexo. E cada vez é mais necessário fazer a reflexão sobre aquilo que nos ilumina, como tem essa lâmpada nessa capa. Sim, que vamos daqui a pouco aqui, explorar um bocadinho mais. Para quem nos escuta lá em casa, quem é Joaquim Paulo? Quem é Joaquim Paulo? Ora bem, Joaquim Paulo, em primeiro lugar, eu nasci no Porto, vivo em Matosinhos neste momento, vivi muitos anos também em Gaia, eu sou, digamos, em termos globais sou um portuense, não é? Em termos genéricos, fiz o meu percurso normal, ligado sempre, desde novo, à poesia, a fazer versos, mais concretamente, que depois evoluiu realmente para formas poéticas mais concentradas, mais estudadas. Tirei o curso de Serviço Social. Sou assistente social na minha profissão, trabalho na área da saúde como assistente social, técnico superior de serviço social na área da saúde. Para além disso, também tenho uma intervenção cívica, cultural, etc., em vários níveis, desde há muitos anos, em várias associações. Agora também retratar aqui isso é um bocado mais... Era fazer aqui um historial muito grande, mas no fundo, neste momento sou presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lessa do Balio e Matosinhos, desde 2017. Simultaneamente faço parte do Executivo da União de Freguesias como o vice-presidente, portanto o secretário do vice-presidente da União de Freguesias, e ainda tenho participação naquela área geográfica em várias atividades culturais e sociais que estou envolvido. Portanto, sou uma pessoa que se pode dizer assim, muito envolvida num compromisso cultural, social e humano em todos estes níveis. Joaquim Paulo, é um bocado isto assim em termos gerais, não é? É multifunções. Multifunções, exatamente. E falando da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, de Lessa do Balio, que também tem uma ligação, uma biblioteca, ligação também aos livros, vocês fazem lá uma tertulia. Exato, que é uma coisa que não é muito vulgar. Nos bombeiros, não mais vulgar é bebeiras, danças e outras coisas, não é? Outras coisas, os bombeiros. Embora esteja-se a perder esta tradição, pronto, porque os bombeiros realmente eram um polo de sociabilidade, socialização, onde a juventude, estamos a falar aqui de há umas 10, 20, 30, 40 anos, socializavam e, portanto, era mais fácil participarem em dinâmicas sociais. A Biblioteca Sem Limites, no espaço da tertúlia, nasce a Biblioteca Sem Limites, que já foi uma conquista nossa, a partir de um projeto que se chamava Sem Limites, um projeto que concorremos em termos do programas que o Governo, na altura, elencou para o combate ao isolamento, ainda antes do Covid, mas que apanhou o Covid, e são programas comunitários. E nós fizemos várias ações com a comunidade, ações de sensibilização para a segurança, para os cuidados a terem ao nível da proteção, neste caso tem a ver com os bombeiros, proteção e segurança, e nesse contexto o que nós identificámos foi que havia uma necessidade de haver mais contacto, não só dos bombeiros como daquela população, com espaços espaços de livro, espaços abertos, e ali próximo não havia. Portanto, idealizámos fazer uma biblioteca a partir das doações
que a população, os cidadãos daquela área, pudessem fazer. Pronto, e foi assim. Os cidadãos foram doando livros, os nossos fregueses, foram doando livros e aí construímos a biblioteca. E a biblioteca tem o nome do projeto, que era Sem Limites, e a biblioteca passou a ter o nome do projeto, o projeto é Sem Limites, porque não tinha limites para aquilo que fizéssemos com as populações. Aquilo foi dirigido pela doutora Ruth, que é a nossa técnica nos bombeiros, que está com essa área, e teve com o comandante também dos bombeiros, e fizemos ali uma série de atividades, foram atividades humanitárias essencialmente. Mas depois tivemos uma componente cultural, e com o apoio da Câmara Municipal, que inaugurou a biblioteca, inclusive. Portanto, neste momento a biblioteca funciona, por um lado, como biblioteca, ainda numa fase que não está completa, por outro lado, como espaço de tertúlia, que tem a tertúlia Sem Limites, tertúlia de poesia, alguns dos poetas que nós temos em Matosinhos, principalmente, mas não só, mais numa área alargada, a área metropolitana do Porto, Gondomar, Vila de Gaia, Matosinhos, Porto, reencontramos ali várias vezes e fazemos... aproveitamos, divulgamos às vezes livros editados de cada um e fazemos uma tertúlia. Pronto, e essa tertúlia passou a ser a tertúlia Sem Limites. Ela acontece uma vez por mês, já chegou a ter dia fixo, que era a primeira sexta-feira de cada mês, depois coincidiu com outras tertúlias e nós agora estamos a ajustar. Portanto, em junho teremos mais uma tertúlia, essa é a tertúlia da Liberdade, porque o 25 de Abril tem muito preenchido e nós resolvemos não misturar com outras atividades do 25 de Abril, senão era complexo. Portanto, teremos a tertúlia da Liberdade na tertúlia do Sem Limites. Basicamente, é isto. Portanto, o projeto, quando é que vai ser a próxima? Será, se não me engano, será agora na segunda semana de junho. Ou seja, sexta-feira de junho. Na segunda fica aqui o convite para quem quiser aparecer, não é? Nos bombeiros voluntários. E fica o convite também já agora para a cultura. Sim, eu tenho que aparecer nesta tertúlia e levar um livro. E levar um livro, exatamente. Porque o objetivo é levar um livro. Para ficar na biblioteca. No fundo, tudo isto para falarmos de livros, que tudo começa com poesia. Sim, tudo começa com poesia. Eu não trouxe aqui os livros, mas, na verdade, nós estamos a falar... Tenho 58 anos, já agora. Isto em 1995. Em 95, exatamente. Até um bocado antes. Eu te diria que esse é quando foi editado o livro Poeses, não estou em erro, certo? Que é uma coletânea. Éramos um grupo, portanto, nós eram vários grupos no Filibatas 2, enfim. Tínhamos vários grupos no Porto, éramos estudantes na altura, à época, estamos a falar dos anos 80, sensivelmente, éramos estudantes e tínhamos vários grupos. Éramos grupos que discutíamos poesia, íamos ao piolho, etc. Pronto, tínhamos vários grupos. E juntámos-nos, uma dada altura juntámos os grupos todos e nasceu o grupo Poeses. E o grupo Poeses, além de fazer esses espaços também tertúlia à época, éramos mais jovens, tertúlia, conhecer na Póvoa de Varzim, tínhamos pessoas na Póvoa, tínhamos pessoas em Matosinhos, no Porto, Gaia, por aí fora, Gondomar. Não chegava aqui a São João da Madeira, é pena, mas tínhamos várias áreas. E fizemos um grupo chamado Poeses, juntando vários elementos, éramos cerca de 12, e esse grupo resolveu editar, já mais para a frente, tentar editar um livro que fizemos, chamado Poeses. E eu participei com 3 poemas nessa coletânea do grupo Poeses. E daí a primeira edição que tive, em 1995, Poeses, um livro de poesia. Teve como introdução um poema do professor Agostinho da Silva. Já agora isto é uma parte, sim, posso concretizar. Nós visitávamos muitos autores de literatura, etc. Egito Gonçalves, Eugênio de Andrade, e um dia havia um amigo comum nosso que conhecia o professor Agostinho da Silva na Estrela, lá em cima, onde ele morava na altura, e fomos à casa dele. E ele, de uma forma livre e espontânea, cedeu-nos um poema que tinha feito naquele momento, ou relativamente antes de nós chegarmos. E esse poema é um poema inédito, é um poema que consta, está até registado, que consta logo na contracapa do livro. E que eu agora não sei de cor, mas que está lá. E segue-se, não é? A poesia continua com o movimento da vida. É um livro de 1999, um livro também de poemas. Sim. Este já é um livro só de poemas de Joaquim. Estes são livros só de poemas meus. Pronto, eu fui fazendo poesia... Muito interessante o movimento da vida, aliás, quando formos falar daqui um bocadinho da via, da síntese e de toda essa trilogia, está aqui sempre o movimento da vida e a vida aqui sempre em êxtase. Captou bem, porque aquele livro, o título do livro, tem muito a ver com exatamente a ideia não só do livro de poesia, que fala muito do movimento da vida, como a vida se movimenta em processos de transformação, em processos de movimento
e síntese, movimento e síntese, e que dão origem a outros espaços culturais, a outros espaços sociais, a outros espaços de organização política, etc. E naquele livro, Movimento da Vida, que se interliga já naquele momento com algumas reflexões que estava fazendo na altura, relativamente ao que era, digamos, às minhas pesquisas culturais da ciência, etc., sobre novas possibilidades de existência ao nível social, científico, espiritual, etc., esse livro de poesia nasce nesse contexto. Nasce nesse contexto e por isso o Movimento da Vida tem muito a ver com isso. É vida em movimento através da poesia. E não trouxe, é pena, mas, até porque há muito, aqui o registro. Quer do Poésias, quer do Movimento da Vida, eu só tenho um livro de cada, porque entretanto são muitos anos passados sobre isso. Tenho um de cada que é para mim, portanto é muito difícil, porque estão autografados, etc. Mas o Movimento da Vida captou bem. É exatamente isso. E a vida continua, porque em 2004 o Joaquim continua a escrever. Quem faz versos não dorme. Okay. Quem faz versos este livro existe aí na mesa, não é? Exatamente. Vamos só tentar chegar um bocadinho para aquele lado, já agora eu consigo mostrá-lo aqui, que se calhar é mais fácil. Aqui temos este livro. Este livro, Quem faz versos não dorme, este título tem um porquê, não é? Tem um porquê. Porque é que nós não dormimos? Quem faz versos não dorme. Uhum. Digamos, é uma metáfora do poeta. Na verdade, não se pode ser lido literalmente, não é? Os poetas também dormem. Mas, na verdade, há uma inquietação permanente a quem faz poesia. Muitas das vezes, quando estão a dormir, já estão a trabalhar. Pois, é isso mesmo. Ou seja, não dorme porque, na verdade, muitas das poesias, muito daquilo que nós pensamos, acontece enquanto estamos deitados, enquanto estamos ali naquele sono solto e naquele pensamento que não é isolado nem sozinho. E o Quem faz versos não dorme tem um duplo sentido. Por um lado, quem faz versos não dorme está atento ao que se passa na vida, o movimento da vida, está atento aos fenómenos que se passam na vida, e na vida não só pessoal, mas na vida social, cotidiana, etc. E, por outro lado, também, na verdade, quem faz versos não dorme, porque está em permanente ânsia, em permanente interrogação, e a poesia é um bocado isto. Este livro, por outro lado, faz não só não dormir, como recordar vários, no início deste livro, há vários poetas e escritores que estão aqui retratados em poemas. E, portanto, por um lado, tem poesias e já agora normais, uma curiosidade, até porque quando eu abri achei interessante ter aí os vários momentos, morte 1, morte 2, morte 3. Pois, isso teve a ver num período, porque este livro foi escrito já agora só. Foi escrito, pronto, a seguir a grande parte dele, a seguir à morte do meu pai, teve a ver com um facto da minha vida, que foi a morte do meu pai, uma morte que foi, portanto, foi demorada no tempo, foi uma morte prolongada, no sentido em que, esperada, mas prolongada. E que é uma forma de catarse, exatamente, catarse. E tem vários poemas que são dedicados a ele, aliás. Podemos ouvir um poema? Podemos, sim. Como posso começar? Aqui este é pequenino, muito pequenino, mas tem a ver à morte de um poeta, porque o meu pai era poeta também, à sua maneira e à sua forma, mas fazia poesia. 14/1/2000 foi quando ele faleceu. Estilhaçada a pena, a rosa do poeta, também da vida partes como porta entreaberta. É um poema muito pequeno, simples, mas... Aqui está, eu vou só pedir ao Joaquim que se chega um bocadinho para aquele... Um bocadinho, não, isso mesmo, está a fugir-me, está-me a fugir. De facto, a poesia é algo que, pelo que eu percebi, já vem também da família, ou seja, há aqui uma gene, está no sangue, não é? Sim, meu pai fazia poesia, aliás tem um livro com ele, o pai fazia poesia, canções, esteve ligado às marchas sanjoaninas, fazia canções para as marchas sanjoaninas, na altura, nos anos 60, fazia poemas, e portanto há aqui uma vertente genética ligada ao meu pai, a este nível. O meu pai também gostava de literatura, de ler, de escrever, de participar nestas coisas, fez teatro, portanto ensaiou. Há aqui, relativamente a mim, há aqui uma influência grande, e a morte do meu pai foi muito, nesta época, como é evidente, foi muito significativa para mim, e daqui o espelho que associei com alguns poemas que são dedicados a ele, sem dúvida. E esse livro ainda existe? Este livro ainda existe. Como é que as pessoas o podem ter? Este livro ainda existe. Neste caso, podem-me pedir a mim diretamente, porque eu tenho ainda vários exemplares deste livro. Isto foi da editora Cidade do Berço, que neste momento, Guimarães, neste momento já não tenho nenhum exemplar, mas eu ainda tenho vários que estão aqui, que estão disponíveis, que eu posso, quer dirigindo-se aqui, por exemplo, à Culturando, que eu depois faço chegar a quem quiser
e quem quiser espécie-me a ler, portanto, quem faz versos não dorme, não é? Portanto, quem quiser não dormir com estes versos pode adquirir, ainda pode ter esse livro. Porque este livro há outros que já não estão, mas este está disponível, sim. E agora saímos um bocadinho da poesia, porque, entretanto, o Joaquim começa a escrever aqui um outro registro literário, não é? E aparece aqui um novo livro, Por um Novo Humanismo para o Serviço Social. E é aqui que começa a preocupação com mudar o paradigma social e estar atento àquilo que se passa à nossa volta. Sim, eu então vou contextualizar um bocadinho. Na verdade, este livro e depois os outros que vêm a seguir da trilogia, que iremos falar, nasce de grandes interrogações feitas por mim. Ou seja, nós nascemos e vivemos num período, nós, para falar de nós, que temos agora 50 anos, etc., ou por aí fora, ou até os 60, sensivelmente nascemos num período onde há uma mudança grande de paradigma de vida, paradigma na ciência, que vem de trás no início do século XX, mas expande-se exatamente a partir da Segunda Guerra. Tem aqui o boom, não é? Tecnológico. Anos 60, 70, 80, 90, etc. E as grandes questões que se colocam aqui, que se colocaram no meu percurso académico, literário, de estudo, etc., foi um bocado tentar encontrar pontes entre a ciência, a literatura, a cultura e a espiritualidade. Durante muitos anos, muitas décadas, estiveram separadas, estiveram desunidas, e a tecnologia, a ciência, a espiritualidade do outro, o humanismo, a cultura do outro, a cada filosofia, coisa estava no seu cantinho. Seu cantinho. E isto começou tudo a não fazer sentido a partir do momento em que houve grandes mudanças não só sociais, como mudanças na ciência, a quântica, etc., trouxeram uma grande revolução na forma de estar. E eu sempre me inquietou como é que podemos verter isto para as áreas sociais, nomeadamente. Neste caso, para o serviço social. O que é que aqui podemos... Na verdade, nós não podemos ser só razão, nós não podemos ser só método, experiência empírica, nós temos que ir além disso, nós temos que ser emoção, nós temos que estar ligados, fazer pontos para que interligar as duas vertentes, que são uma só, mas duas vertentes fundamentais do ser humano. Uma é a ação e a realização, a outra é a introspecção e a espiritualidade. Neste caso, com a questão da poesia, como é evidente, tinha aqui dentro de mim, que me motivou é que este livro em concreto, já fruto de um estudo sobre a própria sociedade e a ciência e o espírito e a cultura, fosse feito no sentido de abrir portas diferentes para o serviço social. Uma era profissional, uma era também das disciplinas científicas, das áreas sociais, e que perspectiva uma nova era, uma era que olhasse o serviço social de uma forma diferente, até porque vivemos numa era já planetária, uma era global, e não numa era em que estamos localizados, em que estamos especializados, sair daqui e abrir. Portanto, no fundo, todo o meu trabalho neste livro e posterior foi no sentido de encontrar um paradigma, encontrar uma forma diferente de olhar para as coisas que eram vistas apenas de uma forma material, científica ou isoladamente em cada uma. Portanto, o objetivo deste livro e do estudo que foi feito à volta deste livro e dos outros que estão aqui subsequentes foi sobre tudo isto, encontrar formas de diálogo dentro de nós. Este paradigma voltado para o serviço social, colocado num livro, eu sei que não é suficiente, não é? Até porque as pessoas, nem toda a gente o vai ler. Sim, e não leu. Claro. Não leu. Como é que sei que alguns leram, como é que nós podemos tornar isto um bocadinho mais visível, não é? Podemos mostrar que realmente há necessidade desta mudança, deste registro mudar um bocadinho. Pois, e nos dias em que estamos, é mesmo necessário essa mudança. Exatamente. Aliás, estes livros até foram de algum modo premonitórios, porque premonizavam uma mudança que era necessária ao futuro, que à época até provavelmente nem era tão visível que fosse necessária esta mudança. Aqui há duas vertentes. Uma é, sem dúvida, encontrar um novo paradigma, portanto, um novo contexto teórico porque sem teoria não se consegue. Até porque o serviço social precisa dessa mudança. Claro, precisa, sem dúvida, logicamente. Um novo contexto teórico, mas também um novo contexto prático. E daí a questão da ação ecoética, ou ecoética social, porque no fundo é mudar o paradigma, isto é, nós não podemos intervir na vida das pessoas apenas pensando na componente social, a componente ecológica. Isto é fundamental, porque a componente social está interligada. Mas essa componente ecológica, por vezes, torna-se um bocadinho complicado colocá-la em prática. Sim, exatamente. É muito difícil colocá-la em prática. Daí que a minha participação cívica em várias dimensões, dimensão que já referimos, dimensão sociopolítica,
a dimensão socio-humanitária e a dimensão sociocultural tenha sido também vocacionada no sentido de organizar, ou tentar organizar, comunidades mais capazes de perceber a necessidade desta mudança. A minha participação, nomeadamente no Corredor Verde do Lessa, também no Lessa de Bali, participação humilde, mas também participei ao longo de vários anos, foi sempre no sentido de capacitar as pessoas, ou tentarmos capacitar todas as pessoas, de perceberem que esta mudança é necessária, a mudança de olhar, voltar a olhar a natureza, não como algo que nós mexemos, remexemos, tiramos, pomos sem qualquer efeito, mas ao contrário. A natureza somos nós somos a natureza. Sem a natureza não podemos existir e, portanto, há uma continuidade, uma relação. Nós estamos com uma população bastante envelhecida, não é? Sim. Portugal tem uma população bastante envelhecida. Como é que se pode, nesta camada mais idosa, fazê-los entender dessa necessidade? Porque muitas das vezes, nessas idades, é difícil. Sim, nessas idades, aquilo que nós... Nos mais pequeninos, nós até vamos trabalhando, exato, não é? Nessas idades, há ali uma marca já de geracional, pronto, ou seja, as identidades que as pessoas têm... Agora, o que noto nessas idades, apesar de tudo, em muitas pessoas, é a disponibilidade para fazer coisas que às vezes espanta muita gente, coisas que às vezes os novos não fazem. Nomeadamente participar em aulas de inglês, participar no yoga, em ginástica, participar em caminhadas, participar até em corridas, em áreas culturais, estão mais disponíveis, também têm mais tempo, evidente. Claro, aqui a disponibilidade temporal é maior. Sim. Ou seja, têm mais tempo para participar na vida ativa e, claro que, digamos assim, o despertar para as causas necessárias, imprescindíveis, ecossociais, é mais complexo nesta faixa etária porque, logicamente, no tempo em que eles viveram, não era o tempo que estas questões se colocavam. Pelo contrário, era o tempo em que se fazia acontecer as coisas, independentemente se poluía os rios, se poluía a natureza, se poluía as coisas, em favor daquilo que era o trabalho operário, o trabalho industrial. Estamos hoje a sofrer grandes consequências daquilo que se fez. E temos mesmo que falar sobre estes assuntos para que as pessoas percebam que é mesmo necessário mudar. Exato. É mesmo necessário. E entramos aqui numa trilogia que eu queria explorar um bocadinho mais e deixar mais tempo para ela, porque são 3 livros. 3 livros, no fundo, muito especiais. Sim, sem dúvida. São os meus filhos meus filhos entre aspas, eu tenho 2 filhos, mas... Temos a Via da Síntese, tudo começa aqui. Não é? Exato. Que livro é esse? Ora bom, a Via da Síntese, que livro é este? É este, o primeiro, a Via da Síntese proposta para o século XXI. Pronto. Este livro nasce exatamente de uma ideia, de uma proposta, de uma ideia que eu disse no início. Até posso citar aqui uma coisa que acho que é aproximarmos-nos da verdade, que é fonte de serenidade, logo de felicidade, por um movimento de síntese dialética entre a ciência e o amor, a matemática e a arte, a razão e a intuição, numa palavra entre o cérebro e o coração. Este pequeno excerto de um autor... Que diz tudo. Portanto, diz tudo o grande objetivo desta trilogia da Via da Síntese. Portanto, começa aqui, neste livro, onde é focada, através de uma análise histórica e planetária, de que a necessidade de uma transformação do nosso pensamento e da nossa forma de estar, unindo como eu disse há um bocado, unindo aquilo que são disciplinas ou áreas diferentes, não só do saber como da vida. Esta é a primeira, nasce porque a Via da Síntese, porque nós, digamos, a análise que fiz ao longo da história é que a transformação do ser humano ao longo da história, para chegar ao ponto de hoje, que é o ponto planetário, globalizado, onde estamos numa aldeia global, foi feito através de várias sínteses, não foi feito de uma forma, por um lado, não foi feito de uma forma horizontal, sempre de uma mesma maneira, não, foi feito de formas diversas, que parecem, por vezes, andar para trás, mas elas não voltam para trás. Elas fazem pequenas inversões de marcha para tornar a andar para a frente. Ou seja, há aqui um princípio que é o movimento, há a seguir uma evolução, e dessa evolução nasce alguma outra coisa que é chamada a síntese entre movimento e evolução. E nasce um outro projeto, uma outra forma de que estar na vida. Que dá a sensação que nós estamos a retroceder Parece, aparentemente, não estamos. Pelo contrário, que é o que, aliás, hoje... estamos a reorganizar... Exatamente, é isso mesmo. Porque a ideia que hoje este livro foi escrito, eu quero lembrar aqui, foi escrito em 2006. Não existia nada do que está a existir hoje, do que existe hoje. Mas, na verdade, a ideia que hoje parece existir é que estamos a voltar para trás, ou regredir em várias, nomeadamente ao nível político, ao nível social, ao nível dos debates, ao nível da... Voltámos outra vez a discutir o fascismo, o nazismo, etc, etc. Mas não estamos a voltar para trás. Nós estamos a reconfigurar
a nossa vida na sociedade. E reconfigurar é sempre reconfigurar com perdas, com luta, com situações que, na verdade, nos vão afetar profundamente e nos têm que afetar, porque a mudança não se faz sem sermos afetados por ela. A grande mudança que a humanidade tem de por vezes é cíclico, mas é um ciclo cíclico com algumas coisinhas, né, pequeninas que parecem inofensivas, mas que estão ali para venham cá novamente, têm que vir do passado até ao presente para despertarmos. Para nós percebermos que, atenção, que estamos aqui e estamos distraídos. Para nós estamos no novo mundo. Estamos no novo mundo. Porque até ao ano 2000, podemos pôr assim este título, parecia que o mundo tinha, desde a Segunda Guerra Mundial até o ano 2000, tinha evoluído de uma forma contínua, o que também não é mentira, mas pronto, de uma forma contínua, mas foi sempre uma linha contínua em termos dos valores que não se pode dizer. Não exato, dos valores que se pode considerar, do humanismo, da democracia, com alguns... Agora nós já temos muitos picos. Exatamente. Mas isso tinha a ver com o facto de que essa ideia era uma ideia errónea. Nós já estávamos há muito, porque quer na ciência, principalmente na ciência, nós já estávamos há muitos decénios num outro paradigma. Porque quando entramos na quântica no início do século XX. Entramos na quântica há 20 anos. Entramos no início do século XX. É muito pouco tempo. Pronto, quando entramos na quântica no início do século XX, não no início do século XXI, o mundo transformou-se, começou a se dar mais rapidamente, mas sem percebermos, sem ninguém se perceber muito bem qual era a grande mudança. A grande mudança está aí, está nos computadores, está nos telemóveis, está nesta globalização que, entretanto, veio com a quântica e as realizações que a quântica tiveram, mas a quântica também tinha uma outra perspectiva, que é esta aqui que, no fundo, eu vou pretender com a via da síntese, é que tudo o que é material também é energia, ou seja, tudo o que é material também não é visível. Há aqui uma dualidade que parecia separável. A questão ética também. Sim, as coisas éticas que se colocam, por isso ecoética e social. É preciso também terem atenção a questão dos valores são fundamentais. Os valores não se podem deixar de lado. Neste primeiro livro eu não tinha ainda abordado a questão dos valores, abordei só a questão da síntese, que era, digamos, a minha abordagem sobre estes problemas partiu da síntese. Nós somos feitos de síntese, o corpo humano é feito de síntese das partículas mais pequenas, átomos, até às moléculas, etc. Pronto, e essas sínteses fazem um ser humano, como fazem um animal, etc., como fazem aqui o estudo, etc. E estas sínteses também fizeram, a nível social, vários tipos de organização social. Vários tipos que foram mudando ao longo do mundo, da história do mundo. E olhando para a história do mundo, nós olhamos da via da síntese 1 para a via da síntese 2, o que é que podemos perceber? É que a história do mundo, aparentemente, sendo descontínua, ela é uma continuidade. Aparece com os primeiros seres humanos que estão aí dispersos pelo mundo, que praticamente desenvolvem inicialmente os pequenos artefactos, as pequenas coisas para sobreviver, mas vai, ao longo de milénios, levar, através de diversas fases de socialização livre, de socialização liberta, de socialização mais que entramos depois já a partir dos descobrimentos, principalmente uma socialização mais compressiva, isto é, o mundo começa-se a comprimir. E com o mundo começa o espaço e o tempo. Portanto, o mundo, o espaço e o tempo. Aparentemente o tempo era um tempo infinito. Por isso é que nós achamos que hoje não temos tempo para nada. Porque ele comprimiu-se. Houve uma compressão total, porque ao mesmo, digamos assim, ao mesmo tempo que aumentou a capacidade de nós comunicarmos uns com os outros, das vias de comunicação, etc., também aumentou a compressão sobre todos nós. Não é? E nós vivemos sem perceber, ou às vezes percebemos isso, vivemos comprimidos, vivemos numa era da compressão. Uma era em que estamos comprimidos num mundo que foi lentamente, gradualmente, passamos, digamos, do tempo dos milénios para o tempo dos séculos, para o tempo dos decénios, para o tempo dos microsegundos, ou dos macrosegundos, o que quer dizer que a gente entenda, em que as coisas acontecem. Estão a acontecer. Já está, não é? Nós estamos aqui e já lá está. Mas isto está altera, toda a gente a ver, toda a gente não sei mas onde. isto altera profundamente a nossa capacidade de raciocínio, a nossa forma de interagir com o outro e a nossa forma de interagir. Emocional. E gestão emocional, exato. Que é aquilo que se tem notado muito mais na nossa sociedade, não é? Isto é para sintetizar como é que nasceu aqui a Via da Síntese. E é muito interessante esse livro, o primeiro, A Via da Síntese, tem na sua capa o mundo. Foi uma escolha especial. Foi uma escolha propositada, porque a ideia era mesmo isso, era mostrar como o mundo, nesta evolução, desde a Pangeia, que era os continentes... Já agora eu vou tentar mostrá-la para ali, ver-se melhor, naquela câmarazinha. Aqui temos um mundo, não é? Bem escurinho. Bem escurinho, exato. Bem escurinho. A capa não foi feita por mim, mas o mundo eu pedi que existisse. Isto é... E aqui?
Aqui era eu mais novo, não é? Bem mais novo, um pedaço. E continuamos, porque vem o segundo livro, não é? Sim. A Era da Não Competição. E aqui leva-me a pensar. Pois. Leva-me a pensar muito, porque nós vivemos na era da competição. E aqui, não competição. Uhum. Porquê este título e de que é que nos fala esse livro? Este livro surge na continuidade desse livro, da Vida Síntese, o que eu vou aprofundar livro a livro, até chegar ao paradigma que defino mais à frente, a ecoética social. Este livro da Era da Não Competição, o que é que se pressupõe? Ou seja, nós vivemos eras do mundo, já fui disso há um bocadinho, eras diferentes, diversas e diferentes, e atingimos, a partir do momento em que, digamos assim, se implantou uma forma de organização da sociedade, que gerou benefícios, como é evidente, benefícios materiais a todos nós temos benefícios materiais, e de durabilidade humana. No entanto, trouxe também, relativamente à forma como nos relacionamos uns com os outros, um problema complexo. E o problema é o problema chamado da competição, exatamente. Ou seja, há quem ache isto, a competição, digamos que a competição é algo essencial à humanidade, pois, na verdade, o que a humanidade, a história humana nos transmite, é que sem a cooperação humana nós já não existíamos. A cooperação entre os seres humanos fez com que a humanidade resistisse e conseguisse, infelizmente, isto é outra perspectiva, dominar o planeta e extinguir várias espécies. Porque, na verdade, como seres pensantes, conseguimos não só cooperar uns com os outros, como conseguir instrumentos de depredação da natureza. A cooperação é o elemento fundamental desde o início da humanidade até hoje. A competição, que existe e sempre existiu, no entanto, não é um elemento fundamental, foi sempre um elemento coadjuvante. A partir do momento em que se implanta um sistema que temos que dizer económico e social, dito capitalista, ou capitalista selvagem, que é mais concreto, porque há várias formas de capitalismo social-democrata, um capitalismo mais moderado, nunca temos mais selvagem, que é o que nós estamos a viver neste momento, completamente selvagem. A partir desse momento, a competição não passou a ser um coadjuvante dos processos de cooperação, mas passou a ser um processo dominante. E a competição que hoje se faz também quase ao segundo, leva a que se destrua não só os sistemas ecológicos, os ecossistemas, mas os ecossistemas sociais também. Nós estamos a destruir, sem nos apercebermos, a forma de organização de tudo. A educação, a justiça, a habitação, exatamente, a forma como as pessoas habitam, etc. Nós estamos a partir para um outro mundo, destruindo o mundo anterior, mas não criando ainda as bases do mundo futuro. Ou seja, estamos num processo de destruição sistemático que culmina, portanto, que podemos partir da organização familiar, o mundo da modernidade, né? Da organização familiar, a organização empresarial, a forma como os trabalhadores, etc., conviviam, etc. Nós destruímos esta sociabilidade que antes já tinha destruído os sistemas culturais anteriores da agricultura, os sistemas agrícolas anteriores, da vivência agrícola, da vivência do tempo do tempo da Idade Média até o Renascimento e antes, após o Império Romano. Nós destruímos esse período através da Idade Moderna e agora estamos a destruir completamente os sistemas que a Idade Moderna fundou. A justiça, a educação, a saúde. Portanto, esses sistemas sociais que se organizaram estão a ser destruídos. Mas sem Alvin Toffler caracteriza bem isto, sem colocarmos na mesa um novo modelo. E a minha proposta... Era isso que eu ia perguntar. O que é que nos espera no futuro? Nós não sabemos muito bem. No futuro, aquilo que eu transmito nos livros, eu vou dizer que é a minha proposta. E quem lê esse livro tem uma proposta. Sim, a proposta existe é esta. Uma proposta é que para, não há forma de... Para, da humanidade, digamos, uma correção... Sim, deste caminho. Sim, uma correção deste caminho, entramos e percebemos que temos que não só destruir o que está para trás, mas reconstruir ou construir um novo processo de viver em conjunto. E esse processo tem que se basear não na competição, não na exploração, não nas formas de organização que não têm em conta a individualidade, a criatividade, etc., mas num sistema de cooperação e que tenha como objetivo. E esse sistema é fundamental porque os recursos estão-se a esgotar. Isso faz com que haja mais guerras, porque há uma luta pelos recursos humanos, os recursos materiais, e os recursos naturais, uma guerras latentes e guerras já existentes, que é visível, e que na altura já era, mas agora agudizam-se. E, portanto, aqui a ideia fundamental é que a partilha
a cooperação é essencial para nós sairmos deste mundo atual, para nós sobrevivermos, porque o grande problema é que a humanidade está, apercebendo-se agora já mais concretamente, mas há muito tempo que não se apercebeu, está no limbo, no fio da navalha, entre poder deixar de existir ou existir de uma forma, uma nova escravidão, podemos dizer assim. Há esse caminho possível, ou impossível. Há esse caminho, há essa possibilidade. No fundo, nós está tudo já possível. Somos um bocadinho, sim, não é? já somos marionetes de várias, já de somos várias, um de várias bocadinho. agentes, já somos. Nós não nos apercebemos, mas Já é somos. uma escravidão camuflada, porque nós não temos descanso. Não. E vamos ter agora mais elementos, como a inteligência artificial, etc. Tudo isto que estamos tão oprimidos que... Eu acho que já é uma escravidão moderna, sim, não é? Moderna. É uma nova escravidão. É uma nova escravidão. Uma nova escravidão. E uma nova escravidão que nós nos apercebemos, estamos dentro dela. Através... E aceitamos de uma forma muito natural que por vezes nem eu próprio não consigo entender como é que nós aceitamos viver com tanta correria, com tanto stress, quando não havia necessidade nenhuma. Pois, sem dúvida, mas isso tem a ver muito com o facto daquilo que, pelo menos, foi aqui escrito, com um facto que é mesmo este, que é o facto de, a partir da determinada altura, quando desfizemos as nossas narrativas fundamentais, que conduziram à modernidade, e que eram narrativas, portanto, narrativas neste caso, é aquilo que nós pensámos, a forma como nos organizávamos, eram críticas, tinham perspectivas críticas, em que discutíamos o que é que queríamos para a sociedade. Queríamos o comunismo, queríamos o socialismo, queríamos a social-democracia, queríamos mais ou menos tecnologia. A tecnologia era apropriada pelos cidadãos, não era. Quando deixámos de discutir isto, passámos a apenas preocupar com o superficial, com aquilo que é... Nós tornámos-nos obedientes. Pois, porque não pensamos. Não se pensa. Não somos mais seres pensantes. Não se pensa. Podemos ouvir um excerto desse livro? Sim, podemos. Estava aqui a procurar um bocadinho. Só para ficarmos com uma ideia da narrativa. Ok, então vamos pensar. Tem aqui uma parte que pode ser que eu acho que ajuda. A substituição da competição pela compreensão conduz a economia de mercado puramente lucrativa para a alternativa justa e solidária. A ambiental, ecológica, de comunidade, associativa, substituindo a decadência do Estado na capacidade para realizar a mediação social e a solidariedade na rede global de novas ações humanas que passam a responder às necessidades postas pela centralidade da pessoa na sobrevivência humana e planetária. Saúde, educação, formação, cuidados básicos, património e identidade, cultura, serviços familiares, ou seja, toda a economia se orienta para garantir, ou se orientará, as condições de qualidade de vida através de uma economia solidária, baseada em associações cooperativas, cujo incentivo será efetuado pelo próprio Estado, que neste momento é incapaz de responder à gestão da proximidade, à gestão dos afetos, à gestão do amor, à gestão da justiça, da troca, aos cuidados de saúde solicitados pela maior deliberalidade de todos os humanos, à nova natureza relacional mais difusa. Este é, penso eu, um excerto que caracteriza esta obra. Nós podemos dizer que, no fundo, está a faltar aqui o amor na vida. Sim, o amor, o verdadeiro amor na vida. Sim, ou seja, digamos assim, isto é discutível, mas eu penso que naquilo que abordo aqui é discutível, no sentido que há quem discuta isto em termos filosóficos, etc., para levar para outros campos. Mas naquilo que abordo aqui, nós temos relações... As relações humanas essenciais são relações baseadas na utilidade que nós temos uns nos outros e não baseadas na solidariedade, no verdadeiro amor. Vamos entrar por aí, naquilo que quem é cristão e acredita em Jesus Cristo e naquilo... Independentemente das religiões, ou no budismo, na forma assim, da compaixão, etc. É exatamente isso. E o respeito pelo outro. E continuamos, porque essa é uma trilogia que depois traz-nos um outro livro. Sim. O terceiro. E este terceiro, A Via da Síntese, volume 3, não é? É isso, exatamente. Fala-nos de quê? Até porque ele tem na capa, e eu até vou pedir novamente o livro, porque ele tem na capa uma lâmpada. E esta lâmpada é muito interessante. Porque dentro dela está a natureza. Está a natureza, exatamente. Essa capa foi feita pelos editores, portanto quem fez conseguiu apanhar bem a mensagem que tinha aqui neste é um novo paradigma ético e social, e aqui é a conclusão, no fundo, de todo este trabalho, de todo este estudo. Exatamente. O que é que nos fala este livro? Ok, muito bem. Pronto, só para pegar nele um bocadinho. Certo. Pronto, o que é que nos fala este livro? Pronto, este livro é exatamente isto, é o final de um projeto que encerra o terceiro volume e que buscava encontrar uma forma diferente de viver na vida, viver no mundo atual. Quando chama o novo paradigma ecoético-social, exatamente porque nós temos que encontrar uma nova forma de viver num contexto, de um contexto duplo, num contexto
de um novo pensamento ecológico, social e ético, e de uma nova forma de vida em termos de ação. Criar comunidades de vizinhança, comunidades de ação que sejam vocacionadas para a defesa dos ecossistemas, para ter valores éticos e para ter organização social e de sociabilidade que seja satisfatória para todos esses elementos e não, como tem sido até agora, insatisfatória para a maioria dos seus elementos. Portanto, a questão da abordagem deste paradigma é que ele se baseia no princípio de que para sairmos deste impasse humano temos que construir uma utopia, que é a utopia da cooperação e partilha através de um compromisso ecossocial, ou seja, que é um compromisso em que nós vamos defender políticas sociais, sociabilidade, que sejam integradoras, que sejam homogéneas, que tenham, sobretudo, essencialmente, em vista a defesa das comunidades e comunidades auto-organizadas, não organizadas a partir de cima, mas que sejam organizadas para dentro, no sentido da sustentabilidade, da sua capacidade simultaneamente de se gerirem, de serem democráticas, no sentido de levar essa democracia ao seu cume, comunidades desde o planeta, no seu global, até às comunidades mais básicas, as comunidades de vizinhança, serem organizadas a todos os níveis e poderem definir aquilo que querem a partir desse princípio que será utópico, mas que eu acho que é um princípio... Se tínhamos um mundo perfeito. Pois, exatamente, é verdade. Mas as utopias têm que ser assim, têm que ser pensadas. Têm que existir e têm que ser pensadas, têm que ser registadas e têm que ser faladas. Quem sabe um dia deixa de ser utópico. Pois, exatamente. E temos um mundo verdadeiro mundo equilibrado e sem tantas diferenças sociais. Não é? Porque nós aqui são umas diferenças pequeninas, não é? No mundo são diferenças muito grandes. Brutais. Eu diria que o registro, todo este registro, foi no fundo uma busca em várias direções, cultural, científica, filosófica, espiritual. Foi aqui um trabalho que levou muito tempo, e são alguns anos, não há aqui uma distância temporal até bastante grande, que significa que houve aqui uma evolução também no pensamento do próprio Joaquim. Sim, uma evolução, e até uma evolução grande, evidente. Desde aquele primeiro livro até este último, houve uma grande evolução no sentido da a grande evolução, digamos que as sementes estavam ali. Não é? O importante era juntar aqui as ciências humanas. Exato. O que faltava aqui é juntar as ciências humanas, as ciências ditas naturais, físicas, a matemática, etc. E também, ao mesmo tempo, a ecologia e a sociedade. Pronto. Tudo junto. E foi isso que aqui tentei conseguir. E há algo também que eu achei bastante interessante, que foi, no fundo, aquilo que nós estamos a criar, não é? A tecnopolia, do facto de nós usarmos muitos computadores, muito os telemóveis, estamos a transformar em robôs humanos e sempre com a máquina na nossa frente. Estas respostas são instantâneas. O que é que se pode fazer para haver menos inquietude? Pois, isso é uma pergunta complicada. É bom para quem é um pesquisador nesta área pensar nestas situações, não é? Porque nós somos inquietos, com tanta tecnologia, sim. Nada nos satisfaz. Nada nos satisfaz, exato. Mas isto é grave. É grave. Quem inventou o termo tecnopolia, foi o Neil Postman, que escreveu um livro exatamente chamado Tecnopolia. Exatamente porque que retratou a era da tecnopolia, sendo que como contraposição ele punha a cultura e o humanismo, que era em contraposição à tecnopolia. Temos o reino da máquina e o reino do humano. Mas nós agora já temos robôs, não é? Que substituem os homens. Completamente no reino da máquina, sem dúvida. E podemos ir mais longe, podemos a inteligência artificial e, quiçá, o que é que daí advém. Nem gostava lembrar, não é? Sendo que Agostinho da Silva, por exemplo, defendia muito a libertação do homem pela máquina, porque iria libertar o homem para... Não está a acontecer isso, mas iria previsivelmente libertar o ser humano, dar-lhe mais o homem, tempo mulher, para si próprio, para poder descobrir-se a si próprio, para poder introspectar-se, para poder... Exatamente, não está a acontecer isso. E não está a acontecer isso porque, como eu refiro aqui no 1 e no 2, nós vivemos ainda numa era em que precisamos de competir para conseguir sobreviver. Por isso, quando deixamos de competir, exatamente, quando deixamos de competir para conseguir sobreviver e bastar-nos a conviver para sobreviver, e desse convívio nascer ideias, formas de organização diferentes, nós estaremos mais aptos para gerir a nossa relação com a máquina. Neste caso, as máquinas podem ser várias, das computadoras, o telemóvel,
a inteligência artificial, o que é que seja. Todas as máquinas que neste momento são movidas por um sistema de computação, na sua maioria. Quando conseguimos esse tempo disponível, que não o temos, porque os trabalhos continuam a ser exigentes, os trabalhos continuam a ser escassos, os trabalhos continuam a ser partilhados, e temos depois uma outra, que é que está aqui também, temos uma outra população... A máquina parece que não veio ajudar muito. Não, temos uma outra população de outras partes do mundo que ainda está, olhando para esta tal questão da evolução humana, ainda está num patamar anterior em termos de industrialização. Estamos a falar da Índia, no Nepal, naquela zona toda do Oriente, ou do Oriente mesmo, mais remoto, como a China, e que, portanto, muitos são compelidos a emigrar para a Europa, exatamente porque a Europa está num patamar diferente na forma como se organizou em termos de trabalho. Podemos dizer que temos aqui dois mundos. Temos 2 ou 3, não é verdade? Sim. Temos 2 ou 3 completamente distintos e diferentes. Temos a África também, que está num patamar ainda diferente destes dois. E portanto, enquanto esta globalização não se tornar global na sua totalidade para todos os povos no mundo, enquanto o planeta não se tornar uno na sua totalidade, então de participação de todos em tudo, enquanto não acontecer isso, é muito complexo, na verdade, não só a relação com a máquina, como o domínio de uns sobre os outros, o domínio da máquina sobre o homem e a dificuldade de se implantar um sistema diferente do que o sistema atual em termos social, em termos políticos, em termos ecológicos, em termos culturais. Mas nós que estamos na Europa, nós que estamos neste mundo tão tecnológico, ao lermos essa trilogia, o que é que podemos, assim, de imediato, aprender? Ao lermos a trilogia, podemos aprender o seguinte. Aprender, ou pelo menos, também não quero ir um bocadinho mais humilde, mas pelo menos tentar discutir o seguinte. É que na Europa a Europa tem um papel fundamental para a mudança de paradigma. É o papel, primeiro, de ser um continente, sem dúvida, que produziu uma cultura mais sólida. Isto é evidente, não estamos aqui... Todos os continentes têm culturas diferentes e diversas, mas quer a Europa, quer a China, fundamentalmente os dois, têm culturas mais sólidas e mais antigas, como civilizações, mas a Europa pode, de uma forma diferente, pode potenciar uma forma de estar diferente daquela que é americana, diferente daquela que é chinesa, diferente daquela que é russa. Ou seja, pode propiciar... É uma grande aprendizagem. Exato, pode propiciar uma forma diferente de estar e de ser no mundo. E de pensar. Se olhar para aqui. Tornar-se um ser mais pensante também. Há aqui outra questão que se foi falando aqui ao longo da nossa conversa, relacionada com o ambiente e que eu acho que é o mais importante no meio de tudo isto, é que as pessoas estão-se a esquecer que os recursos naturais são finitos. Sim, os recursos naturais são finitos. Isso, as pessoas esquecem cientificamente está está provado. Claro que nós não... E precisamente, mais que os recursos naturais, que também são finitos, é evidente, há aqui uma outra coisa. O planeta é finito. O planeta é finito. E há aqui que pensar nisto, porque nós podemos, apesar de tudo, com as tecnologias, conseguir ter mais recursos que não são propriamente naturais, mas são já uma mistura entre recursos naturais e recursos tecnológicos que conseguem moldar a própria natureza. Mas a grande perspectiva aqui é que nós temos que perceber que este é um planeta que, se nós o esgotarmos rapidamente, ele pode nos expulsar também. E, portanto, estas questões das alterações climáticas ligadas ao ambiente, e que muitos contestam, mas que são reais e verdadeiras, não são nada de... Não são irrealidades. Estas alterações climáticas nada mais não são do que o próprio planeta reagir à ação humana e a propiciar a sua expulsão. Portanto, nós temos que perceber que ou mudamos de vida ou podemos mudar para fora deste planeta. E o planeta é um organismo vivo, como Lovelock nos ensinou. É um organismo vivo. Ele próprio. E está em constante alteração e transformação. E nós somos apenas uns dos elementos que estamos no planeta. Nós somos os destruidores do planeta. Pois, exatamente, os elementos. Os maiores destruidores do planeta. E que estamos a destruí-lo, sem dúvida. Portanto, temos que perceber isto. Isto é preciso realçar, não é? Por isso é que esta trilogia tem que ser visível, tem que ser lida, tem que ser... É o que eu gostaria, sem dúvida. Porque realmente alerta para tudo isto e alerta também para a importância dos direitos básicos, da preservação da natureza, de nós pensarmos que muitas das vezes
somos ínfimos, não é? Mas Sim, uma coisinha pequenina em cada um de nós pode tornar-se gigantesca no mundo inteiro. Exato. E isso é relevante. Nós estamos com pouco tempo, mas se calhar aqui abordar um bocadinho, porque falávamos em off e eu achei muito interessante, e o Joaquim podia fazer aqui uma abordagem de Schmidt, James, Loman, aqueles grandiosos, não é? Que têm aquele foco também no serviço social e que, no fundo, apesar de já serem, entre aspas, antigos, Sim. estão atuais. Sim, exato, estão atuais. Na verdade, quer dizer, estão atuais no sentido em que nos mostraram que a perspectiva das abordagens, que aliás, juntando também com Mumford, etc., a abordagem das relações humanas e sociais é uma abordagem eclética, é uma abordagem global, não pode ser uma abordagem apenas que se sinta ou que se fixe apenas num ponto humano, num ponto da nossa abordagem da sociedade e do ser humano, mas uma abordagem muito global, uma abordagem que seja feita através de, digamos assim, de várias áreas em simultâneo. Portanto, o grande contributo desses autores e de outros é que nos trazem para nós essa perspectiva de que nós não podemos esquecer, que não podemos olhar para um ponto da nossa vida ou da forma como estudamos as relações sociais e as relações humanas apenas numa perspectiva, mas numa perspectiva muito mais abrangente, poliédrica e global. Penso que é grande aquilo que... Porque agora esmiuçar isso tudo é muito complexo, mas grande ensinamento seria... E por isso esta frase diz tudo, insuflar no serviço social um entendimento holístico do relacionamento entre a sociedade humana e o próprio ambiente. É isso, exatamente. Estarmos em sintonia. Em sintonia. No fundo, também foi uma busca pessoal, foi aqui um tentar deixar mensagem para que as pessoas parem um bocadinho para pensar que nós somos um todo, aqui junto com o planeta, com a natureza, nós estamos lá no meio e fazemos parte dele e é preciso ter atenção a isso. Como é que podemos ter estes livros? Pronto, estes livros... Lembrar aqui os nossos ouvintes, quem quiser estar curioso em ler esta trilogia, por exemplo, como podem ter? Este livro da Via da Síntese 3 está na UC, está disponível na UC, assim como a Via da Síntese 1. Este livro terá que ser pedido, portanto, será exigido ao autor, porque há poucos exemplares. A editora não foi a mesma, e, portanto, há poucos exemplares deste livro, que é o Via da Síntese 2. Este pode ser na UC, aquele também na UC, há livros disponíveis, podem adquirir lá. Estes terão que ser pedidos a mim, porque ainda tenho alguns exemplares deste livro. E apresentações? Apresentações, neste momento... para que as pessoas possam conversar com o autor. Pronto, sobre este livro tive várias apresentações, sobre esta Via da Síntese 3, tive bastantes apresentações, houve muita discussão em vários locais sobre este livro. Neste momento não tenho previsto este terá sido até o último dos últimos a falar não só do livro como da trilogia. Este terá sido dos últimos, porque o livro foi o ano passado, 2022, peço desculpa, que foi apresentado, e depois a partir daí houve várias apresentações, houve várias discussões, e pretendo ainda este ano manter na Feira do Livro de Lisboa, embora não vá a Coimbra e ainda do Porto, este livro continuar a estar presente. Tenho um livro de poesia para sair brevemente, em setembro. Então o próximo projeto será poesia. Porque já tenho um tempo e terá que ser editado, senão está ali a e queimar. Essa poesia também dentro desta temática sempre um bocadinho também cósmica. Sim, cósmica sim. É cósmica sim. A poesia desliga-se um bocadinho aqui desliga-se, não que se desliga, mas não faz parte deste tipo desta trilogia, mas liga-se sem dúvida ao mundo cósmico, é a nossa ligação, é a nossa raiz cósmica que temos dentro de nós, a nossa iluminação que temos cá dentro. E a poesia é uma iluminação. Estamos na reta final e eu vou pedir que o programa seja terminado com uma leitura, quero que o Joaquim escolha o que quiser, se quiser ser desse livro, pode ser um excerto desse livro, exato. Mas antes vamos a despedidas, eu vou dar aqui um tempinho de antena. A Câmara é de Joaquim para poder despedir-se, agradecimentos e depois daqui a um bocadinho faz a leitura para terminarmos. Pronto. Ora bom, agradeço a presença no programa, à Rosa, que me convidou e que permitiu trazer aqui esta trilogia. Agradeço esta possibilidade que tive de expor, digamos, uma parte da minha vida que foi dedicada ao estudo de um novo paradigma ecoético-social, e desejo que
quem nos esteja a ver e a ouvir possa adquirir, ou pelo menos tentar perceber o que é que está aqui escrito, porque eu acho que poderá beneficiar, de algum modo, na sua vida, na vida dos seus familiares e na vida social em que este estiver envolvido, porque estamos numa fase de grandes mudanças, uma fase muito difícil para muitos de nós, mas é uma fase, por outro lado, uma fase bastante importante e bastante excitante, no sentido em que é agora, vai ser nestes próximos decénios que vamos decidir o futuro da humanidade. Portanto, aquilo que eu desejo é que tenham uma boa noite, evidente, que durmam bem e que possam dormir acompanhados da via da síntese, fundamentalmente. Obrigada, Joaquim. Foi mesmo uma conversa muito interessante sobre uma temática também bastante relevante nos dias de hoje. Desejo muito sucesso para esses projetos e para o próximo. Já fica aqui o convite para ouvir cá apresentar no Culturando e ler os seus poemas. E nós ficamos por aqui com mais um Culturando. Se quiser estar connosco é muito simples. Basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com, agendar a sua entrevista e vir falar aqui do seu projeto. Fiquem bem, sejam sobretudo felizes. Eu volto na próxima semana. Agora vão ficar com a leitura de Joaquim. Vamos então ler aqui um excerto da Vida Síntese 3. Construir a utopia da cooperação e partilha. Objetivo final. Cooperar será, pois, uma mudança importante no comportamento humano em termos das relações sociais. Mas será a próxima evolução civilizacional, pois ganha consciência do conceito sobre-humano, que, como vimos no anterior volume Via da Síntese, é o passo seguinte do caminho da socialização compreensiva, em que a noção da unidade entre todos os seres e coisas do planeta numa imensa noosfera, após a fase deparatória e destrutiva que nos vivemos, obriga a uma nova via da não competição e, como tal, só pode ser a da cooperação.